Chico, olá para você que está em casa. Então hoje eu tô aqui com a Helenice Capistrano da UPIAS e a gente vai te ensinar a fazer uma decoração em madeira. Vamos lá, Helenice, então. Olá, tudo bem? Assim, ó, a gente vai estar demonstrando hoje uma pintura decorativa, né? Então assim, eu iniciei a primeira etapa, fizemos os pelos, fizemos um fundo aquarelado e a gente vai estar demonstrando para o pessoal de casa como que é todo o passo a passo. Então vamos lá. Então tá, o material, né? Só pra gente poder... Isso aqui é tinta PVA, a base de água e tinta acrílica, né? Os pincéis que toda pintora tem em casa. E assim, ó, aqui eu tenho a peça crua, porque a maioria do pessoal pergunta sempre como que a gente inicia o trabalho, né? Então assim, ó, primeira etapa é fazer o risco, um risquinho aqui. Eu fiz no papel, pra gente estar depois passando, ó, eu fiz a mão livre, né? Mas para ficar mais fácil pro pessoal de casa entender, a gente passa ele com o carbono, certo? Põe um carbono, passa e tá o risquinho pronto, né? E pode ser feito qualquer desenho, Qualquer desenho, qualquer tema escolhido. Aí aqui, eu passei na verdade assim, ó, 2 demãos de tinta branco PVA, que é o fundo principal ao redor de todo o coelho, né? E aqui eu passei 2 demãos de tinta cinza. Mas aqui por baixo do coelho tem toda a parte branca também. Na verdade, não? Só ao redor do coelho, tá? No coelho não tinha nada. Daí eu passei a tinta cinza, na cor cinza, né? Então assim, ó, o fundo dele, ele é um aquarelado, que é uma técnica bem gostosa de estar fazendo, bem prática, bem gostosa e rápida também, né? Então eu vou demonstrar primeiro a aquarelada. Então assim, a aquarelada, ela precisa de bastante água, né? Então o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar diluindo aqui, ó, a minha tinta com bastante água. Vou tirar... A própria água que limpa o pincel, sim, pode ser? Sim, justamente. Eu vou tirar só um pouquinho do excesso, ó, e vou estar chegando aqui na minha peça com o fundo já seco, né? Seco e lixado. Ó, daí eu coloquei e vou acrescentar bastante água aqui, ó. Bem pra ela molhado. abrir, sabe? Isso. Porque a aquarela já diz, é água, né? É água com tinta. E aí a gente vai trabalhando, ó. E essa tinta que tá usando é a mesma dos outros potinhos ou ela é uma tinta diferente? Não é uma tinta específica, é uma tinta simples que o artesão conhece bem, que é a PVA, que a gente chama, né? E a acrílica, que é para pintura decorativa. Uma tinta bem comum, na verdade, né? Fácil de encontrar, tem aqui nas nossas lojas, bem tranquilo. Vai trabalhando as duas cores, então mesclando. Isso, ó, olha só, aqui ó, eu vou conseguir misturar os 2 tons com bastante água, ó. Aí vai entrar esse siena dentro do verde, né? Que dá as mesclas e que dá a beleza na peça, ó. Bem natural, né? Bem natural, bem leve, né? E bem fácil de fazer, ó. E para fazer uma peça completa, assim, vai em média quanto tempo? Assim, ó, é uma pergunta bem complicada, na verdade, sabe? Porque vai variar de cada peça, né? Tem peças, assim, em média, que a gente leva de 30 minutos, mas eu tenho peças que tu trabalha 2, 3 dias em cima da peça, né? Também vai da agilidade de quem tá fazendo. Também, né? com certeza. Tudo é prática, né? Quanto mais faz, mais fácil vai ficando, né? E tu já trabalha há muito tempo? Assim, ó, eu comecei com 12 anos de idade, fazer pintura em tecido, e depois não parei mais, né? Aprendeu em casa? Como é que foi? Começou a fazer cursinho? É. Eu comecei, na verdade, no SEJA. Na época que eu fiz os cursos era SEJA, né? Na Fundação Cultural também. É um mundo que se abre pra gente, né? O artesanato é muito bom. Bom no sentido de estar fazendo, bom no sentido de terapia e também para vender, né? Hoje já trabalha já produz várias coisas, além do... Ou mantém a pintura em tecido? Assim, ó, o tecido já não trabalho quase nada e trabalho bastante com as aulas no meu ateliê, né? Quem quiser aprender a fazer, então pode procurar. Isso, ia ser ótimo. E hoje a gente tá tudo aqui num clima, né? Estamos aqui no sítio. Aliás, assim, eu quero agradecer. Eu tenho tanto beijo para mandar, posso começar? Pode. Porque é uma lista grande. Quero mandar um grande beijo pro meu pai e pra minha mãe, que prepararam todo o cenário pra gente aqui no sítio hoje. Tudo em clima aqui, Chico. Olha só esse cenário, completinho. Quero mandar um beijo pro meu filho que veio de manhã, hoje arrumou os ovos na mesa aqui pra mim. Meu filho Vinícius, isso, foi um trabalho de equipe. E assim, as minhas alunas lá do ateliê que ficam me cobrando, que eu vou na TV e não mando beijo pra elas. Beijo pra todas, e em especial pra Ângela, que me cobra beijo. Beijo, Ângela! Então, a aquarelada é isso aqui, ó, é bem rápido, prático, não tem muito
E demora Muito muito para estresse. secar, Helenice? Olha, ela já tá praticamente seca, você tá vendo, ó? Ela já tá quase que totalmente seca, né? Não é por causa da água, ela não demora mais. Não interfere. Aí eu vou dar uma secadinha rápida só pra mim poder chanfrar. E quem não tem pode usar um secador em casa? Pode estar usando o secador, sem problema nenhum. Agora eu vou estar usando o pincel chanfrado, que ele é de um corte angular, né? Pra fazer o flotado na minha peça. Dá um efeito especial? Isso, na verdade, nada mais é que uma sombra. Ainda continua com as mesmas cores, então. As mesmas cores. E também ainda molhadinha. Molhadinho, eu trabalho junto com a água, ó. Você tá vendo? Ele faz um contorno junto com uma sombra, né? Que dá todo o efeito na peça, ó. Mais perto do coelho ele acaba ficando mais escurinho e vai clareando. Isso, e daí dá volume. Na verdade, qual a função dessa sombra? Para dar volume na minha pintura, né? É como se realmente fosse a sombra do coelho, né? Isso mesmo, o reflexo ali, né? Aí agora a gente vai estar trabalhando com o pincel Reiki. É um pincel todo descabeladinho, ó. Mais curtinho, mais comprido. Isso, justamente. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma mistura de tinta. Primeiro passei o fundo, né, como eu expliquei no início, 2 demão. Aí assim, ó, a gente preparou um tom um pouquinho mais claro do que o fundo, que é um cinza, né? Ó, esse pincel, ele abre tipo um leque, ó. Eu vou abrir bem ele, né? E daí vou riscar a minha peça aqui, ó. Pra dar o efeito de pelinho mesmo. Isso. E assim, ó, quanto mais eu riscar, mais pinceladas eu fizer, mais pelinho, mais gorduchinho ele vai ficar, sabe? E já vai dar um efeito de forma também pro coelho. E isso justamente é o movimento do pelo, né? Fazendo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Isso, bagunçadinho. Isso mesmo. Esse lado aqui que já tá pronto também já usasse essa mistura de A cores. mesma coisa, a mesma etapa, né? E esse pincel, ele pode ser usado em várias técnicas ou é mais esse efeito de pelo mesmo? Olha, a gente utiliza ele para fazer assim, ó, pena, quando pinta uma galinha, aquelas galinhas que se usa bastante em kits para cozinha, né? É usado bastante esse pincel aqui. Eu vou dar uma secadinha, tá? E só um minutinho. Aí a gente utiliza também para fazer assim, ó, galhos, enfim, pelos de cachorro, de gatinho, cavalo, né? Qualquer animal que tenha pelos, né? Mais esse efeito mesmo. Isso, é. Então tá, eu vou estar secando e agora eu vou entrar com o branco, porque a ideia é fazer um coelhinho branquinho, né? Continua com o mesmo pincel, só muda de cor. Sim, justamente. Agora a gente vai entrar com o branco, ó. Você observou que eu não lavei o pincel, né? Vou abrindo também e vou puxar, ó. O branco vai engordar o coelho, ó. Dá volume no pelo, né? E essa é a ideia mesmo, não precisa lavar o pincel. Não precisa lavar o pincel, com certeza. Mas Aí assim, né? Aqui na verdade assim, ó, quanto mais pinceladas eu fizer, mais peludo, mais bonito, né? A tinta vai secando porque a gente tá ao ar livre, né? Ó, ela fica grosseira, tá? Então depois eu vou ter que dar uma diluída nela. Terminando não, o tempo já vai secando, né? Isso, é. O ar-condicionado também faz isso, sabe? Que é uma tinta à base de água, né? Mas ela seca rápido, né? Sim, não, esse que é a maravilha, sabe? Que ela seca bem rápido mesmo. Pra você já conseguir finalizar o trabalho, né? Dá pra começar uma peça e concluir, então. Com certeza. Ó, eu vou dar uma diluída agora aqui. Continuando no branco, então. Isso. Tirar um pouco do excesso, né? Então essa peça toda foi bem trabalhada com água também, né? Além da tinta. Muita água, é. O fundo, o coelho. Verdade. Mas já essa parte aqui tu não chegou a trabalhar com água. Não, ainda não. Você diz os galinhos? Isso. Não, daí não. Só se necessitar eu diluir a tinta por ela estar seca, né? Mas a princípio não. É porque é um efeito diferente, né? Quando se trabalha. Isso mesmo. Então, assim, ó, essa é a ideia aqui. Aí agora eu vou estar trabalhando com o pincel liner, que seria esse pincel aqui, né? Bem fininho. Bem fininho e longo, né? O pelo dele. Aí a gente vai umedecer e hidratar o meu pincel.
Sempre antes de pegar uma tinta nova, tem que passar o pincel na água? O ideal seria, às vezes na pressa a gente acaba esquecendo, tá? Uhum. Aí aqui, ó, a gente vai puxar uns pelinhos, isso é que nem cabelo, sabe aqueles pelinhos que incomodam a gente? Aqueles rebeldes? É assim. Então você vai puxar uns pelinhos rebeldes no coelho, ó. O coelho também tem. Também, o coelho não faz prancha ainda, né? Ele acaba ficando um pouco mais grosso do que quando utiliza esse outro pincel, né? Com certeza, ele é justamente para acabamento, né? Aí agora a gente vai subir para fazer a orelhinha. Deixa eu só lavar aqui o pincel. E a orelha, a gente continua com aquele pincel? Não, Como é que é agora? Vamos mudar de pincel. Vou lavar ele para ele não ficar seco. Aí a gente vai trabalhar com um pincel redondo, que a gente utiliza ele para pintura Bauer, tá? Que seria esse pincel aqui. Também mais fininho, né? Também mais fininho, é. Direto com o branco, vamos para que cor vamos agora? para o cinza claro. Que nem foi feito na outra parte lá do Isso, coelho, então. Isso mesmo. Daí assim, tudo pinceladas bem curtas e leves, né? Fazendo o movimento do teu trabalho aqui, ó. Pra lá e pra cá, né? Trabalhando o formato da orelha do coelho, Isso, então. pra dar a ideia de pelinho, né? Aí às vezes assim, ó, infelizmente a nossa, não na nossa região, sabe? Mas assim, a gente sabe que a cultura às vezes não valoriza o artesanato, né? Você vai vender uma peça, às vezes, as pessoas dizem, nossa, que cara! Mas assim, ó, quando você vê a maneira que você trabalha, o quanto de exercício que tem, o quanto de dedicação, aí você acaba valorizando um pouco mais também, né? É porque é um trabalho, né? É muita dedicação, na verdade, sabe? Tem toda a parte de material também, toda a parte do teu tempo também, né? Com certeza. E assim, há muito estudo, sabe? Sempre ficar se inovando. Buscando sempre novidades, assim, ó, trabalhar, saber o que é uma sombra, o que é a luz, onde vai ser colocada essa sombra, onde vai ser colocada essa luz. Tem todos esses detalhes, né? Que na maioria das vezes a pessoa que compra, às vezes nem tem ciência disso, né? Achou bonito. Isso. Mas dá trabalho uma peça assim, né? Com certeza. Então toda a peça, primeiro o fundo cinza, Isso. depois esse efeito com o cinza Mais e o claro. branco, e daí depois o branco puro, né? Branco puro. Isso. Ele é a luz mais forte, né? Então agora, ó, eu vou entrar então com o branco agora, né? Também não lavei o pincel, né? E vou fazer os pelinhos com o branco, ó. Sempre nessa ideia de continuar a cor, né? Pra ficar bem tom sobre Com tom. certeza, isso mesmo. E o branco é incrível, sabe? Eu acho assim uma cor maravilhosa porque ela dá o volume e todo o efeito, ó. Você pode observar. O branco e o preto tem esse poder, né? É, são duas cores então que marca. Bastante. E bastante presença, né? Aqui já tem os fiozinhos pretos já nessa parte. Tem. Então no final a gente ainda vai usar mais um pouquinho de preto. Isso. Porque o preto levanta, sabe? A gente costuma falar esse termo, as pessoas acham graça, né? Mas ele dá movimento e levanta a pintura. Já dá um rosto para esse coelho, né? Isso. E não faz mal se pegar no centro aqui da orelha do coelho. Não, porque é como ao natural, né? Ele pode vir esses pelinhos também em direção dentro da orelhinha dele, né? Porque se ficar muito certinho, né? Perde a graça, né? Daí parece mais uma pintura em tecido, que ela é toda cheia de normas, né? Toda Tudo contornadinha. certinho, isso. É bem de dar a ideia de um coelho de verdade, então. Isso, a gente tenta, né? Então tá, agora eu vou entrar então com os fiozinhos pretos que você observou ali, né? E vamos finalizar com os fiozinhos também branco com o pincel liner. Que foi o que a gente já usou antes, né? Isso mesmo, o fininho, né? Então vamos primeiro com o preto, uns pequenos fiozinhos, só alguns detalhes. Bem de levezinho, mais intercalado, então. Isso. E tem alguma quantidade ou vai dando efeito conforme tá ficando a tua peça? Na verdade vai dando efeito, conforme é necessário, você vai pintando e vai sentindo essa necessidade, né? Então, agora eu vou estar finalizando o rostinho dele, para depois a gente fazer o olho, né? Voltamos pro pincel Reiki, tá? Porque o olho aqui também teve o fundo cinza, não? O olho... Sim, na verdade eu passei um branco sujo, que a gente chama, que é um branco meio acinzentado, né? E depois nós vamos trabalhar por cima dele daí. Vou Mas pegar... quando pintasse o coelho inteiro, todo ele ganhou cinza, inclusive ali? Não, essa não, parte ali já ficou ficou sem. sem. Isso. O nariz eu acredito que também. Também sem. E essa parte da orelha aqui também. Também sem.
Trabalhou o cinza onde é pra ele ficar cinza realmente. Isso, então. isso mesmo. O pincel já tem tudo a ver com o pelo do coelho, né? É verdade. Até a ponta do pincel lembra já pelo mesmo, né? É, isso mesmo. Ah, me disse antes que cada peça ela tem um tempo, né? Mas e essa peça aqui, em média? Hoje a gente acabou fazendo ela em 2 etapas, né? Isso. Mas assim, se fosse pra pegar, começar e terminar, ela levaria em média quanto tempo? Assim, ó, no mínimo 1 hora, sabe? Se eu fizer só ela, né? Eu acredito que em 1 hora eu consigo começar e finalizar. E daí ela tem um tempo pra esperar secar depois dessa 1 hora? Não, ela vai estar prontinha. Pronta? Inclusive com o verniz já, né? E é uma peça bastante procurada, Lenice. Assim, ó, eu na verdade trabalho bastante com projetos para as aulas, né? Então, assim, eu faço muito desenho à mão mesmo. Isso aqui foi um desenho feito à mão, né? Então, daí com ele eu preparo os projetos, sabe? Tem o dom também, então, de desenhar à mão. Um pouquinho. Ah, vai se aperfeiçoando também com o tempo, Sim, né? sim. E também, assim, ó, muito estudo, sabe? Quando tu vai buscando as informações, assistindo muito material na internet, tudo isso vai ajudando a gente, né? É muito de buscar também, de interesse. Com certeza. Pesquisar, né? Uma secadinha rápida. Nosso coelho já tá quase... Tá quase pronto para Páscoa. Vamos entrar com os fiozinhos preto. Aquele efeito de novo, né? Isso. É bem repetido, você reparou? Você faz e refaz, né? Mas é pra dar o volume na peça também, né? Isso mesmo. Ó, mas já dá pra ver que o preto já tá seco, né? Aham, Como é já. rapidinho. Verdade, é incrível, né? Ainda mais com esse ventinho, né? Ajuda bastante. O clima aqui no sítio, olha, tá muito agradável. Então, agora a gente vai pro olho. E depois eu vou estar fazendo daí essa florzinha aqui na lateral da peça. Daí, né? Então o olho aqui, por enquanto, ele só ganhou um fundo. Só um fundo, justamente. Daí assim, a gente vai passar a cor branca nele, né? Então preencher ele todo com branco agora? Não seria todo, eu vou preencher uma parte dele, né? Porque ele tá de ladinho e ele tá olhando pro lado, né? Ah, tá. Tem que prestar atenção nesses detalhes Tem. também, né? Não dá pra fazer um olho virado pra frente. Isso, não dá pra fazer um coelho vesgo. E aqui já tem um contorno preto também nesse olho, né? Pra Ele tem, ganhar... na verdade... Aqui, você diz? Isso. Ele tem apenas um chanfrado, tá? Ah, tá. Depois pra ele dar vai... esse efeito também. Isso. Ele dá ali, na verdade, ele dá um efeito de profundidade no olho, né? Depois ele vai receber, sim, o contorno. E qual que vai ser a cor do olho desse coelho, Pois Lenice? é, aí eu tô pensando em te perguntar uma opinião. O que você acha? Um olho verde ou azul? Vamos ver quais são as cores predominantes aqui no sítio. Acho que nós vamos na cor do sítio, acho que o verde. Ah, é? Que bom, então. Então vou usar esse verde que eu já tenho aqui. Olha só, ela cria uma pele, você tá vendo? Ó, na tinta. Já secou. Já secou praticamente. Aí agora a gente entra com... Deixa eu tirar o pinguinho que tá descendo aqui. Com o verde. Vou precisar de uma aguinha, porque a tinta já tá seca. Coelho de olhos verdes, então. Pois é. E para secar, tem que ser o vento frio ou o vento quente? O vento quente a gente usa para acelerar, né? Então o secador em casa já quebra o galho. Oh, ótimo. Ele vai receber uma luz também, que seria com o branco aqui, ó. A gente vai dar uma iluminada no lado. E agora a gente vai fazer o olhinho propriamente dito. Todos os detalhes de um olho mesmo, né? Ah, sim. Toda essa ideia de dar a real... É um coelho de verdade nessa peça. É o que a gente tenta buscar, né? Aí agora sim eu vou entrar com o contorno, ó, para dar o acabamento no olho. Agora vai ganhar todo o contorno do preto, então. Isso. Eu acho que é uma coelha. Por causa dos cílios? Não sei, esse olho verde também, eu acho que tá mais pra uma coelha. Agora vamos fazer aqui as barbinhas. Com o preto, então. Também. A iluminada, então, sempre acontece com o branco? Isso, e é um pincel aqui, ó, de luz seca, que a gente chama, um pincel redondo, né? De pelo bem... Ele é de cerdas, não pelo, né? E daí a gente vai dar uma iluminada aqui no fuço, ó. Ele é um pincel, então, mais seco? Isso, tipo um pincel de pintar tecido, né? A cerda dele, assim. Lembra um pouco, né?
Diferente desse outro que dá o efeito que é mais Isso, molinho. Isso, aquele ali é de pelo, né? Esses outros que eu usei antes. Uhum. Ó, e a gente dá uma iluminada aqui também na orelha. Aí entra aquele efeito de luz, né? Uhum. E esse efeito é o branco que sempre dá as peças. Sempre o branco, aham. O branco é até de preferência o branco sujo, que a gente chama, que não é o branco puro, assim, né? Uhum. E qual que é a diferença entre esse branco sujo e esse... O branco sujo, assim, ó, a gente que trabalha com a pintura decorativa e pintura em tela, o branco puro, ele cansa um pouco a peça. Ele tem toda a sua beleza, mas ele cansa, né? E o branco sujo, ele fica mais sutil, mais leve, dá uma impressão mais agradável aos olhos, né? Uhum. Tá, agora eu vou estar fazendo, então, os galinhos com as florzinhas, né? Uhum. Pegar uma tinta nova, que ela já secou. E agora a gente vai continuar trabalhando com algum pincel? Como é que vai ser agora? Olha, os mesmos que eu estava utilizando mesmos? antes, Tá, aqui, ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? É uma pincelada que a gente chama, é tipo uma trepadeira, sabe? Que é um galinho assim, né? Uhum. Vai dar por cima do coelho, então. Isso, vamos passar ele aqui em cima, ó. Daí ele tem vários galhos, né? Deixa eu dar uma umedecida na tinta. E uma coisa assim, ó, que quando a gente pinta, a gente não pode ter aquela coisa do medo, sabe? A maioria das alunas tem muito medo. É uma pena, porque deixa você presa. A pintura requer... Errar faz parte, às vezes a gente erra, sabe? Mas você sempre aprende, né? Essa liberdade, assim, Isso. de... Porque como é terapia, você não pode ficar muito presa a isso, o medo, sabe? É para você se desligar, não para você se prender, né? Que acaba dando uma atenção, né? Se tem medo. Isso, com certeza. E o medo, ele dificulta, né? Não fica um bom resultado daí, né? E também, se errar, dá pra fazer uma nova peça, né? Dá para lixar, a madeira tem essa qualidade, assim, que eu gosto muito. Tu pode estar lixando ela e refazer o trabalho, tá? Uhum. Se eu cansar do coelho, chega Natal, eu lixo e faço um Papai Noel. Tem essa possibilidade também. Tem essa possibilidade também. Isso que é o mais bacana, né? Não quero mais, vou trocar. Bota uma roupa nova na peça, né? Ó, é bem rápido, bem tranquilo, né? Aí agora eu vou entrar com as florzinhas, tá? O mesmo pincel, só lavei ele, né? Uhum. Vou entrar com o azul, ó. Trocamos de cor só. Isso. Aí assim, né? Vou estar fazendo uma bolinha, ó. Nada mais é do que uma bolinha. Só que aqui, ó, eu vou agrupar várias bolinhas, ó. Uhum. Pra dar um efeito Uma pertinho da outra. Isso. Agora a gente vai entrar com a luz, né? Que é o branco, tá? Depois das bolinhas, vamos dar um efeito de flor, então. Isso. Aí assim, ó, nada mais é do que uma pincelada, ó, que ilumina a bolinha, ó. Uhum. Pra dar esse efeito de miolinho da flor. Isso, como se fosse assim uma florzinha bem miudinha, né? Uhum. Acaba sendo uma bolinha um pouquinho menor, esse Isso, efeito com o branco. Isso mesmo. Aqui, na verdade, nada mais é que sombra e luz, tá? Que dá esse efeito, né? Ele agrupa, né, o trabalho. Porque o branco, depois que ele seca, ele acaba ficando esse azul mais clarinho, né? Isso. É porque assim, ó, o azul ainda tá molhado, né? Uhum. Daí ele acaba misturando uma cor dentro da outra. E essas flores, elas também precisam de contorno? Não, porque elas já têm um efeito de florzinha Já. mesmo. Não necessita o contorno. Na verdade, assim, a gente utiliza bem pouco contorno, se você observar, né? Uhum. Bem pouco. Mas quando aqui o contorno foi o quê? No olho? E umas pinceladas, né? Mas nem seria bem um contorno, né? Uhum. No pelo ali. Aí agora, ó, eu vou entrar, fazer uns ramalhetes com o preto, ó. Uhum. O preto aguado também, tá? Pincel molhado também. Isto. Ó, deixa eu botar um pouquinho mais. E continua com o mesmo pincel, Mesmo só pincel. mudando a cor. Isso mesmo. E quem começar hoje nas tuas aulas, consegue ainda fazer uma peça dessa para Páscoa? Com certeza! Não, faz sim. Dá Com pra- vontade de aprender, e se a pessoa gosta, ela acaba fazendo, sabe? Aham. Acaba sendo uma terapia. Só de estar aqui, né? A gente já relaxa junto. Ai, que bom. Esse cenário todo produzido aqui também. Pois é, a gente trabalhou bastante no cenário, eu e a minha mãe hoje de manhã, meu pai ajudou e a gente preparou tudo, sabe? É uma paixão, né, É Lenice? uma paixão, a gente adora esse sítio, sabe? É muito cuidado, é muito carinho dedicado aqui, sabe?
E eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite para o meu amigo Chico, né? Para ver se ele vem conhecer o nosso sítio e quem sabe fazer uma daquelas receitas maravilhosas aqui com a gente. E assim, se der para trazer uma cervejinha de baunilha, melhor ainda. Ó, Chico, quero ver, vai ter que vir aqui no sítio. Tem que conhecer o sítio que, olha, eu tô encantada aqui com o cenário. Então, menina, era isso que a gente tinha a ideia de mostrar para vocês, né? Daí aqui eu vou retirar para pôr a moldurinha, para ele poder demonstrar, né? Aqui ela vai os parafusos depois atrás, né? Pra ficar fixo. Isso. Mas então está pronto o nosso coelho. E a gente também tem uma peça para o sorteio, uma peça bem linda que eu vou mandar com você daí. É, então tá. Então, Chico, a peça tá pronta. Obrigada, Helenice. Eu agradeço, mas antes eu gostaria que você tomasse água na folha de inhame, tá? Vamos. Porque aqui no sítio a água tem outro sabor. Então tá, então vamos ver. Vou aceitar o desafio. Vamos tentar. Olha aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo isso aqui agora. Vai. Linda. E não é que deu certo, olha aqui. Chico vai ter que vir aqui tomar também depois de fazer a receita. E o gosto é diferente. Maravilhoso, né? Então tá, te agradeço mais Obrigada. uma vez, Helenice, pelo Obrigada, trabalho. E é isso aí.